Note, Jesus histórico nomeou esse sistema de abominação da desolação ao respaldar a previsão feita anteriormente pelo profeta Daniel. Não esquecemos disso, né? Pois, quando algum dos principais discípulos de Jesus o indagaram, quando será o sinal da tua volta e do fim dos tempos? Isso consta em Mateus 24, capítulo 24, versículo 3c. Então, Jesus respondeu: quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, o leitor entenda bem. Então, os habitantes da Judéia fujam para as montanhas, porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Isso está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 15 e 21. E Jesus previu, por outro aspecto, que a sua volta aconteceria no contexto da abominação da desolação, ou seja, o perverso sistema monetário e financeiro, análogo ao que foi instalado na Judéia pelo rei Antíoco IV Epífanes, rei Seleucida, ali em torno da Síria, né? Do Império Macedônico. O Império está dividido em 3 grandes reinos, né? Mas todos macedônicos. Então, sistema esse que ainda vigorava por ocasião do contexto em que o profeta Daniel viveu, o qual previu a volta desse sistema na ocasião da segunda vinda do Senhor escolhido do Criador, né? Que vimos posteriormente que foi Jesus. Confira isso em Daniel 9, capítulo 9, versículo 27b. E também no capítulo 12, versículo 11b. É sobre isso que Daniel está falando. É sobre isso que Jesus entendeu muito bem o que ele estava falando ali e pôde afirmar que Daniel previu e que, inclusive, que Daniel, antes de Jesus, antes do próprio Jesus, Daniel já tinha analisado isso. Daniel era um gênio, né, na observação da questão geopolítica e econômica do seu contexto. Então, continuando. Jesus esclareceu que a sua volta ocorreria mais precisamente quando a abominação da desolação, ou seja, o perverso modelo de sistema monetário e financeiro análogo ao dos reis macedônicos. Quando a abominação da desolação, né, que esse perverso sistema financeiro análogo dos reis macedônicos, alcançasse o status do seu pleno e mais complexo desenvolvimento. Nesse status, a abominação da desolação, ocuparia então indevidamente o lugar santo. Jesus está falando isso, né? Isto é, a abominação da desolação dominaria e seria adorada por toda a humanidade, então globalizada, né? Porque ele sabe que aquele contexto que Daniel estava prevendo é justamente o período da grande rede global de mercado marcos regionais, nós chamamos de LAMEC, né? Que na passagem por estágio Noé, ela chegaria ao março, mas já adentrando no estágio Noé de depressão econômica acompanhada de crises políticas. Lugar santo esse que deveria ser ocupado, segundo Jesus, pelo trabalho cósmico social, pois ele é que cria valor, né? Cósmico social. Mas, quer dizer, quando fala de social, eu estou me referindo ao trabalho social, que são as classes trabalhadoras, né? Ele que cria um valor. Vamos dar um texto em apreço.
segundo Jesus. Deixa eu lubrificar um pouquinho aqui a garganta. Então vamos ao texto, em apreço. Quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, como falei anteriormente, que está lá em Daniel 9, 27, e capítulo 12, de 11b. Então, o leitor entenda bem. Então, os habitantes da Judeia fujam para as montanhas, porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo acolá, não creiais, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir, quer dizer, falso milagres, né? Se isto fosse possível, até mesmo os escolhidos. Nós estamos vendo aí uma série de sacerdotes, uma multidão de sacerdotes, cada um falando uma maneira diferente do outro e enganando as pobres pessoas de senso comum, né? A religião vem crescendo ainda mais quanto mais alienado o povo estiver. Então, porque como um relâmpago, continuando no texto que Jesus falou, está lá em Mateus, é o Jesus histórico que está falando agora, hein? Não é o anjo de Jesus, não é em Apocalipse, não. Isso aqui está lá em Mateus 24, capítulo 24, 15, 16 e 21a. E também no 23 a 24 e no 27. Então, continuando. Não creias, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão milagres a ponto de seduzir. Se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos, porque no contexto atual, muitos dos escolhidos já estão presentes. Porque, como o relâmpago parte do Oriente e ilumina até o Ocidente, né? Assim será a volta do Filho do Homem. Então vai ser bem claro, né? Bem claro. Não se enganem com essa vagabundagem religiosa que anda por aí. Então, veremos tudo isso com mais detalhe em outro lugar. Primeiramente, é oportuno notar que o início, ou seja, lá nas décadas de 70, 80 do século passado, da fase depressiva, prolongada, grave, generalizada e irreversível da grande rede global de mercado macro-regionais, lá MEC 3, foi notado e demonstrado por David Harvey, né? É um geógrafo inglês, teórico também, de certa forma, o qual caracterizou essa fase pelo surgimento do novo modelo flexível, a expressão que ele usou, de produção e de acumulação de capital, em substituição ao modelo fordista, lá de Henry Ford, né? Aquele modelo bem exato, que trabalhava inclusive com os sindicatos, de certa forma. Então, continuando. E pelas perversas implicações desse novo modelo de acumulação. Então, eu vou ler uma parte do texto desse geógrafo, né, que é economista também, porque ele é extenso, mas nós temos que aprender isso, entendeu? Então, isso está lá no texto, que eu vou deixar dessa palestra de hoje, que eu posto lá no meu blog. Então, diz o David, a profunda recessão de 1973 retirou o mundo capitalista da estagnação da produção de bens
e alta inflação de preços, e pôs em movimento um conjunto de processos que solaparam o compromisso fordista, ou seja, o modelo fordista, né? Em consequência, as décadas 70 e 80 foram um conturbado período de reestruturação econômica e de reajustes sociais e políticos. No espaço social criado por todas essas oscilações e incerteza, uma série de novas experiências no domínio da organização industrial e da vida social começou a tomar forma. Essas experiências podem representar os primeiros ímpetos da passagem para um regime de acumulação inteiramente novo, associado a um sistema de regulamentação política e social bem distinta. A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um confronto direto com a rigidez do Fordismo, né, inaugurada por Henry Ford, né? Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Ele flexibilizou isso tudo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, né? Novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnologia e organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego no chamado setor de serviço, bem como conjuntos industriais completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas, né? Foi a época que os Estados Unidos estavam mudando sua produção lá para a China. Ele não imaginava a política reversa que a China ia fazer com aquela região. Não só para a China, para vários outros países daquela região. Para as Américas, México, para vários outros lugares, né? Então, David Haver, prossegue esclarecendo que o novo modelo flexível de produção e de acumulação do capital desenvolveu também perversos meios mais ágeis e eficazes, tanto de controle, de exploração e desemprego sobre os segmentos trabalhadores, como de controle sobre os sindicatos. Foi ali que começou a acabar com os sindicatos. Meios mais ágeis e eficazes, esse que Haver chama de compressão do espaço-tempo, e que é caracterizado por dois aspectos. Por um aspecto, pelo aprimoramento e estreitamento do agrupamento operatório, que é exercido e que articula no mundo capitalista as tomadas de decisões privadas e públicas, né? Por outro aspecto, tais meios possibilitaram a difusão e operação dessas decisões sobre um espaço mais abrangente e variado. Voltemos a Haver, né? David Haver. Voltemos a ele. Ele diz, quer dizer, a acumulação flexível, também envolve um novo movimento que chamei de compressão do espaço-tempo no mundo capitalista. Os horizontes temporais da tomada de decisões privadas e públicas se estreitaram, enquanto a comunicação via satélite e a queda dos custos de transporte possibilitaram cada vez mais
a difusão imediata dessas decisões num espaço cada vez mais amplo e variegado. Esses poderes aumentados de flexibilidade e mobilidade permitiram que os empregadores exerçam pressões mais fortes de controle do trabalho, para níveis sem precedentes no pós-guerra. O trabalho organizado foi solapado pela reconstrução de focos de acumulações flexíveis em regiões que careciam de tradições industriais anteriores e pela reimportação para os centros mais antigos das normas e práticas regressivas estabelecidas nessas novas regiões, né? Então, populações pobres, de povos, eles receberam indústria e não tinha nenhuma regra para proteger essa gente, né? Então, trabalhava criança, mulher e tudo, de uma forma que você só foi vista lá no início da Revolução Industrial. Então, a outra importante característica dessa fase que focaliza e que eu correlaciono com a Era Noé, de grave, prolongada e irreversível depressão socioeconômica e política da grande rede global de mercado macro-regionais, LAMEC 3. Essa importante característica consiste também no pleno desenvolvimento e complexidade daquilo que Jesus nomeou por um aspecto e, como já vimos, de abominação da desolação no lugar santo e, por outro aspecto, de imagem da primeira fera, né? Quer dizer, o sistema monetário e financeiro chegou a um status e que ele involuntariamente, todo mundo tem que adorá-lo, porque sem ele você não consegue nada. Na perspectiva da abominação da desolação no lugar santo, o sistema monetário e financeiro alcançaria o status do seu pleno e mais complexo desenvolvimento e limite. Quer dizer, ele atingiria o status de sistema monetário e financeiro desregulamentado, ou melhor, autônomo e unificado globalmente, a imposição do dólar americano, né? Nesse status, a abominação da desolação ocuparia então o lugar santo, né? Dominaria e seria adorado incontestavelmente por toda a humanidade, então globalizada. Na outra perspectiva, o mestre focaliza o sistema monetário e financeiro desregulamentado, ou melhor, autônomo e unificado globalmente, mas como a imagem da primeira fera. Isso consta lá em Apocalipse, né? Capítulo 13, versículo 14 e 18. Né? Aí, no caso, é o anjo de Jesus. O mestre aqui é o anjo de Jesus. Isto é, imagem da fera que subiu do mar. Quer dizer, a imagem da grande rede global de mercado macro-regionais na LAMEC 3, que se desenvolveu por volta de 1500, depois de Cristo, né? Precisamente antes de tudo, precisamos, antes de mais nada, pesquisar e entender o significado do signo imagem, no contexto em que o anjo de Jesus emprega, né? Para compreendermos o sentido da expressão imagem da primeira fera. Podemos adiantar que a noção de imagem, neste caso, encerra a noção de equivalência em valor de troca, em relação à grande rede global de mercados macro-regionais. O referido sistema monetário só atingiria seu pleno desenvolvimento nas décadas 70 e 80 do século passado, conforme David Harvey demonstrou
a respeito do processo de formação do sistema monetário e financeiro desregulamentado, ou seja, autônomo. Ele está desregulamentado, ele é autônomo e articulado globalmente. Vejam esse autor, né? O segundo desenvolvimento, ele falou lá do primeiro, a questão da acumulação flexível, né? Foi a completa reorganização do sistema financeiro global e a emergência de poderes imensamente ampliados de coordenação financeira. Mais uma vez, houve um movimento dual, de um lado, para a formação de conglomerados e corretores financeiros de extraordinário poder global, e, do outro, uma rápida proliferação e descentralização de atividades e fluxos financeiros por meio da criação de instrumentos e mercados financeiros totalmente inéditos. Nos Estados Unidos, isso significou a desregulamentação de um sistema financeiro rigorosamente controlado desde as reformas dos anos 30, né? Então, o relatório da Comissão Hunt, norte-americana, de 1971, foi a primeira admissão explícita da necessidade de reforma como condição de sobrevivência e expansão do sistema econômico capitalista. Depois dos traumas de 1973, a pressão pela desregulamentação nas finanças adquiriu impulso nos anos 70 e, por volta de 1986, engolfou todos os centros financeiros do mundo. A desregulamentação e a inovação financeira tinham se tornado, na época, um requisito para a sobrevivência de todo o centro financeiro mundial num sistema global altamente integrado, coordenado pelas telecomunicações instantâneas, a formação de um mercado de ações global, de mercados futuros, de mercadorias e até de dívidas globais, de acordo e de compensações recíprocas de taxas de juros e moedas, ao lado da acelerada mobilidade geográfica de fundos de dinheiro, né? Então, significou pela primeira vez a criação de um único mercado mundial de dinheiro e de crédito, né? Nessa época, né? Década 70, 80.